E para tanto eu recebo dois convidados. O primeiro é professor de Ciências Políticas da USP, isso já é, imagina, olha que currículo lindo, jornalista e escritor. O outro, embora seja meu amigo, eu sou suspeito, mas ele é também grande jornalista, mega escritor, membro da Academia Paraibana de Letras, integra o quadro de profissionais aqui da TV Gazeta, está virando um deus agora no Brasil, nas redes sociais. Então, boa noite, José Álvaro Moisés. Boa noite, José Neumann Pinto. Boa noite. Virou herói agora. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos lá. Zé Álvaro, obrigado por ter vindo, querido. Muito gentil, muito gentil. Após esse processo de impeachment avançar, o então vice-presidente Temer já discute possíveis ministérios. Eu li hoje, inclusive, no jornal e nas redes sociais, na internet, aparece um monte de notáveis e tal. Mas Dilma ainda não saiu e eu acredito que essa é a dúvida de muita gente. A partir de agora, o que acontece? Como é que é essa história do day after? Eu imaginei que o dólar hoje fosse despencar e a bolsa fosse subir. Exatamente o contrário. Para onde é que esse processo se encaminha? Bom, veja, eu acho que tem uma norma da processualística que é a Câmara comunica para o Senado e o Senado tem que estabelecer a comissão que vai examinar a admissibilidade também no Senado e depois fazer o julgamento. Isso toma, no total, pode chegar até 6 meses. Agora, tem um período de transição aí que já vai começar a partir do momento em que o presidente do Senado, Renan Calheiros, constituir a comissão. A presidente Dilma permanece no cargo porque ela foi admitida a admissibilidade do seu processo de impeachment, mas ela permanece, né? Agora, veja, Rony, uma coisa interessante que você mencionou de partida, que eu queria comentar. Tem havido muita crítica ao fato do vice-presidente Michel Temer estar, digamos assim, pensando em planos, eventualmente consultando pessoas e até pensando em nomes para um possível ministério. E a presidente Dilma, na entrevista que ela deu hoje para os jornalistas, ela disse que isso é uma conspiração. Eu queria apresentar um ponto de vista alternativo a esse, que é o seguinte: alguém imagina que um vice-presidente, vendo todo o processo, crescimento na sociedade, no sentido do impeachment, e eventualmente a votação se estabelecendo, o vice não teria que se preparar? De alguma maneira, ele não teria que pensar na alternativa de que, estando na função, vai ter que enfrentar uma crise que é provavelmente a pior crise política, econômica, eu acho que é uma crise de valores também, seguramente, uma crise de liderança que nós tivemos desde a democratização. Aliás, Rony, eu acho que se a gente pensar em termos mais longos, eu penso que em todo o período republicano, perfeito, desde 1989, perfeito, nós não tivemos uma crise desta profundidade. Também acho que não. Então, o vice-presidente, diante disso, ele não teria que se preparar? Seria muito estranho se não fizesse. A República no Brasil foi até um equívoco mesmo, que se olhar para trás, todo mundo desce o cacete na monarquia, mas não tinha nada disso. Os ministérios eram de notáveis, as pessoas eram todas em ordem. Eu não sei, esse troço vai longe, já estão quebrando o pau agora porque não aceitaram a relatoria, aceitaram a presidência, né, o PT, não queremos fulano, queremos Beltrano, o PP fechou questão, enfim. Sei lá, Zé, me ajuda nessa. Há muito, pelo amor de Deus, me bata a temer nessa virada nossa. Qual é a sua opinião? Eu concordo com o Zé Álvaro, porque o Brasil é um país surrealista, né? O cara está sendo criticado porque está se preparando. Meu, isso é um absurdo. É a maior crise da história do Brasil. Nem na colônia teve uma crise tão grande. E o cara não pode se... Agora, se ele não se prepara, é um irresponsável. Tal. Agora, é isso mesmo. E ainda tem mais o seguinte, quer dizer, a Dilma se queixa porque a Dilma não sei, né? A Dilma é a pessoa mais estarrecida do mundo, ela se surpreende com tudo. Ela passou uma tarde com um deputado e achou que o fato o deputado ter passado a tarde com ela, ele ia votar. Ela não perguntou em quem ele ia votar, o deputado não disse. Mas estava no jornal, fazia já um mês que ele ia votar no sim. Ela chamou o cara, foi lá, conversaram. Então, eu até gostaria de lançar um candidato a herói do impeachment, que é o Aloysio Mercadante Oliva.
Porque o Aloysio Mercadante Oliva talvez seja o único brasileiro que tem um QI menor do que o da Dilma. E o Lula sabe disso, que tem um QI altíssimo e sabe disso. Então, o Lula não conseguia impedir que o Aloysio Mercadante Oliva fosse o Espírito Santo de orelha da Dilma. E foi ele que deu a Dilma. Já todo mundo esquecendo aqui, Zé? Xará, meu xará, né? Meu companheiro na Folha em 1970. São xarás, isso que eu ia dizer, trabalhamos juntos na Folha. Em 1970, o Rony nem tinha nascido. Para! Então, veja bem, o Eduardo Cunha é cúmplice do roubo do PT e do PMDB e dos outros partidos coligados. Fez parte da mesma quadrilha. Roubou do povo brasileiro para botar no próprio bolso, que é a característica desse roubo. Não é corrupção, não é Robin Hood, é assalto. Puro e simples assalto. Pois bem, aí brigaram. Por que eles brigaram? Porque Aloysio Mercadante Oliva e Cid Gomes tiveram a ideia genial de propor a Dilma que ela abandonasse o PMDB e passasse a contar com Gilberto Kassab e Paulinho da Força. Onde está o Cid Gomes? O Aloysio está lá, escondido no Ministério. Né? O Ministério da Dilma virou esconderijo. Né? Vai a culto, como se dizia lá no tempo dos coiteiros, dos cangaceiros. Né? O Cid Gomes sumiu. Agora te pergunto o seguinte, como é que votaram o Solidariedade e o PSD? Votaram pela Dilma? Não. Ela reclama de tudo que é traidor, só não reclama do Kassab. Então, não entende por quê, é uma paixão assim especial. Mas o certo é que o Aloysio Mercadante é um grande brasileiro, é o brasileiro que criou o impeachment da Dilma. Porque foi ele que criou a inimizade com o Cunha. E se não fosse o Cunha, ia ser muito difícil esse negócio da Câmara. Porque ele forçou realmente a barra e ele realmente se vingou da Dilma. Eu sou sertanejo. O sertanejo sempre vê com uma certa simpatia a vingança, né? A gente tem um certo espírito. Então, nada contra. Eu tenho contra ele ter roubado e estar solto, ser presidente da Câmara. Né? Agora, se ele veio e fez o processo funcionar, fez um bem à pátria. Então, eu queria prestar essa homenagem à pouca inteligência do Aloysio Mercadante, que o Lula conhece muito bem. Porque a primeira campanha do Lula contra o Fernando Henrique, ele aconselhou o Lula a denunciar o Plano Cruzado, porque era um estelionato eleitoral. Plano Cruzado não, o Plano Real. Desculpa. O Plano Real e o Lula falou que era um estelionato eleitoral e levou uma derrota no primeiro turno. Né? Desde então, o Lula esqueceu a Aloysio na vida e tentou tirá-lo do governo, mas não conseguiu. Eu fiquei espantado também com a história de que, movido pelo PT, existiram 50 tentativas de impeachment do Fernando Henrique? 50? Fernando Henrique, Itamar, dos vários presidentes e Collor, né? Sim. O PT fez 50 tentativas exatamente com esses presidentes. Em nenhum momento, evidente, ninguém disse que isso era golpe. E, aliás, tem uma declaração explícita do Lula que apareceu nas redes sociais, alguém que recuperou a declaração, em que ele diz, a respeito do impeachment do Collor, o povo elege e o povo pode tirar, é um direito do povo. Quer dizer, é uma outra visão que agora foi invertida, né? Que as pessoas não são capazes de reconhecer que o processo ocorreu dentro da legalidade prevista na Constituição, os procedimentos que foram adotados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque esse equívoco de chamar de golpe, ele tem um efeito que, para quem não está informado, uma parte da opinião pública que não tem suficiente informação, a imprensa internacional não tem suficiente informação de como funciona o sistema presidencialista no Brasil, acha que pode ser um golpe. Não tem nada de golpe. É claro que para haver o impedimento, precisa ter efetivamente um crime. E isso foi verificado. Não, aqueles dizem que a presidente não roubou, não se locupletou. Tem nada a ver com isso. Não botou no bolso. Não é esse o aspecto. Não é essa a acusação. Ela é acusada de uma coisa pior, que ela é acusada de ter violado a lei da responsabilidade fiscal, que é a coisa que estava mantendo a estabilidade, por isso que a economia afundou. Neumann, uma coisa importante.
Isso diz respeito ao ordenamento do orçamento federal. As pessoas às vezes dizem, não, pedalada do orçamento não tem importância. Ora, o orçamento é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. É como o Estado brasileiro administra a riqueza do país, sim, em termos de políticas públicas. Agora, se você achar... Se você achar que isso é pouco relevante, é porque não entendeu a dinâmica do mundo moderno. O dinheiro não é relevante. O dinheiro não é uma coisa relevante. Eu queria lembrar sobre a teoria da conspiração. O seguinte, a teoria da conspiração, houve uma grande conspiração, a máfia conspirou. Então eu quero lembrar o seguinte, em primeiro lugar, o PT, Lula e Dilma nomearam 8 dos 11 ministros do Supremo. E o último resultado, que foi o resultado que definiu aquela reunião, foi 8-2 contra ela, seria 9-2 se o Toffoli estivesse, tá certo? O Luiz Roberto Barroso deu a Dilma a chance de ela compor a comissão de impeachment de uma forma generosa. E ela compôs a comissão. Ninguém falou nisso. O relator era um homem da base do governo, como era, aliás, o Eduardo. E a composição da comissão foi feita no Palácio, com os líderes dos governos, graças a uma concessão benemerente de Luiz Roberto Barroso. No entanto, ela sofreu uma derrota terrível. Tá aqui. 367 contra 137. Dá para você conspirar para botar milhões de pessoas na rua, 376 deputados votando sim? Agora, eu vi hoje nas redes sociais, estão todas bombando, como se fala no nosso coloquial, com um texto sobre vergonha alheia. Outra coisa que eu vi lá, show de horror, desses nossos deputados que deram na hora de revelar seu voto. Você me explicou antes de entrar no ar. Você trabalhou lá? Sim, primeiro eu escrevi um livro sobre o impeachment do Collor, chama-se República na Lama. Eu estava lá, dentro do Senado. O texto é esse, então, sempre? A sessão de impedimento de Dilma foi a mesma sessão de impedimento do Collor. Os votos são os mesmos. E isso não é ruim, não. O cara diz assim, pela minha família é sinal que ele ouviu alguém. Pelas minhas bases, sinal que ele ouviu alguém. É sinal que o povo está influindo, que a rua está influindo. Aliás, hoje... na entrevista dos líderes que saíram lá do Palácio, disseram que o povo vai pressionar o Senado para livrar a Dilma. Eu acho que eles faltaram. A manifestação que eu fui, o povo estava pressionando o contrário. Agora, pode ser que eu esteja louco. Então, eu faço aqui um desafio ao Jacques Wagner. A gente pega uma junta psiquiátrica e vê quem é que está doido. Se sou eu ou se é ela. Porque realmente eu fui para a rua e vi o povo todo protestando contra ela. Como é que vou pressionar o Senado? E depois é o seguinte, quer dizer, isso não está em julgamento no impeachment, mas na verdade é que não houve um crime administrativo. Meu amigo, houve um maior assalto da história do mundo. O que houve foi um crime comum. Vamos parar com essa história de comunismo, castrismo. Não houve nada disso. Isso é tudo só pretexto para pegar voto de tolo. O que houve foi uma quadrilha, uma organização criminosa que pegou o Estado brasileiro e assaltou a Petrobras e quebrou a Petrobras, assaltou o BNDES, eu não sei se não quebrou, e estava quebrando a República. E olha, ela ainda vai ter tempo. Porque, na verdade, ela vai, se por acaso, por maioria simples, o Senado aceitar o processo, ela vai ser afastada imediatamente. Aí acontece uma coisa surrealista. Ela fica afastada, ganhando metade do salário e morando no Palácio do Planalto. Quando o correto, até pela sua compreensão física, é que ela morasse no Palácio do Jaburu, né? Mas tudo bem, ela vai ficar lá no Palácio do Planalto. E o Temer vai ficar governando. Aí é o seguinte, ela não é condenada. O que é que acontece? Devolve o poder para ela? Realmente... Zé Álvaro, a gente percebe agora, quer dizer, com todas as críticas que eventualmente eu fiz, né, e que essas críticas foram rebatidas pelo Zé Neumann, a importância que um deputado possui, né, na nossa vida política. Qual é realmente, eu queria que você explicasse qual é realmente o papel desses senhores lá no Congresso, para quem estivesse em casa entendesse melhor. Não, porque fala em legislar, mas até a página 2. No regime democrático, né, a diferença do regime democrático dos regimes autoritários é que o parlamento
quer dizer, a casa da representação, é onde você tem o modo pelo qual a diversidade que está nas sociedades que diz respeito, no caso da sociedade brasileira, estejam representadas, apresentando interesses, pontos de vista, demandas de políticas públicas. O representante que é escolhido, não é? Ele tem essa missão, levar para o parlamento, levar para o Congresso aquilo que de alguma maneira tem relação com a perspectiva do grupo que ele representa. É claro que numa situação como essa, de votação do impeachment, você esperaria que os deputados fizessem referência ao tema central, que era as duas acusações, não é, de crime de responsabilidade, que foi a denúncia que foi feita para o presidente. Agora, eu diria, Rony, o seguinte: eu acho que precisamos ter um certo cuidado com isso. Eu também fiquei muito assustado com algumas declarações. Talvez tenha havido um exagero, essa ideia de o tempo todo só recorrer à família, filho, neto, Deus, etc. e tal. Não é bem uma discussão de interesse público, até porque o Brasil é um Estado laico. Nós não é um Estado que necessariamente só em quem acredita em Deus. É muito mais do que isso, não é? Agora, é preciso tomar cuidado com um aspecto. Foi estabelecida uma comissão especial no âmbito da Câmara dos Deputados. No âmbito da comissão, o relator fez um relatório extremamente detalhado, brilhante, discutindo alternativas, inclusive dizendo, olha, existem outras razões para o impeachment, e ele separou. Ele diz, existem outras razões, mas são as duas acusações fundamentais de crime de responsabilidade que devem ser apreciadas. Foi votada pela comissão depois de ter todo o direito de defesa do contraditório na comissão. E aí, o que vai para o plenário, que os deputados votaram ontem, é o relatório, que aliás ele leu de novo no início da sessão de ontem. Ele leu o relatório. Então, dizer que os deputados não estavam ligados ao tema central não é um bom argumento, porque eles ouviram, e é evidente que cada um, na medida em que foi se conscientizando dos temas, ele fez a sua escolha, a sua opção, e é em função disso que ele votou. Agora, na hora que o sujeito está votando, ele tem a liberdade de acrescentar o que mais ele quer. Claro, eu pessoalmente preferia que eles acrescentassem em questões que dizem respeito ao interesse público. Eu preferia que eles votassem como votou, representando o povo. A função deles lá é representar o povo, e representar a vontade do povo brasileiro votando a favor do impeachment. Isso é que eu esperava da Câmara. E quero mais completar. Não é uma crítica a você, meu amigo. Não, mas é apenas uma crítica à sociedade. Eu não vi por esse viés, não. Eu queria dizer duas coisas. Por esse Primeiro, viés, o seguinte, talvez você tenha razão. Não interessa se o cara votou pela mãe, pelo tio. Interessa que ele votou o interesse do povo, que é coisa rara em qualquer parlamento do mundo. A segunda coisa é o seguinte: eu tive muito mais vergonha da sessão do Supremo Tribunal Federal, em que os caras ficaram 5 horas discutindo latitude, numa coisa absolutamente estúpida e desnecessária, porque não houve nenhum efeito manada. Eu acompanhei a votação do começo até o fim, e ela foi 3 por 1, do primeiro voto ao último voto. Não houve, quer dizer, isso é uma tentativa de infantilizar o deputado, dizer que ele vai atrás de quem vai ganhar. Não é verdade, isso ficou provado aí, porque quando a sessão, o meu filho, que é administrador de empresa, ficava me passando, a sessão inteira foi 3 por 1, 2,6 por 1, 3,2, tal. No fim foi 2,8 por 1, quer dizer, houve uma coerência. Lamentável é o Supremo Tribunal Federal ficar discutindo latitude, dar aula de geografia e conhecer coisas absurdas. Por exemplo, o PCdoB é um partido comunista albanês. Transformar o Brasil numa Albânia é um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Agora, aí vem o PCdoB, fica fazendo chicana para evitar, e o Supremo considerando. Não, Neumann, aí eu tenho, raramente eu discordo de você, mas aqui eu tenho que discordar. O Supremo tem que provocado, ele tem que examinar esse detalhe. Mas tem que veja, não, pera um pouquinho, veja bem, tanto foi importante ele ir ao detalhe, examinar o detalhe, foi uma maneira de dizer: tem legalidade o processo, porque essas questiúnculas que foram levantadas por duas ou três ações do PCdoB e do advogado-geral da União, não faz sentido.
Você veja que o Zé Eduardo Cardoso estava na sessão, ele saiu cabisbaixo e percebeu a derrota. Eu acho que, desse ponto de vista, o Supremo fez uma coisa apropriada. Não é? Ele examinou o detalhe para dizer, no detalhe, ao contrário do que se costuma dizer, não está o inferno. Nós temos exatamente a possibilidade que tem legalidade o processo e ele pode continuar. E é isso que retira o argumento do governo. Isso é verdade. Isso é verdade. Esse é um ponto que você tem que levar em conta. O excesso com que o Cardoso acionou e foi derrotado reafirma que não há golpe, que não há conspiração, que é democrático, através de um Supremo majoritarissimamente composto pelo PT de Lula e Dilma. Eu vindo para cá, agora ouvindo o Alexandre no programa nosso que é de ídolo, volta para casa. Alexandre Machado. E voltando para cá. Irmão de Ruth Rocha. Ele estava reclamando que não existem programas onde haja esse tipo de debate. Tá aí, Alexandre. Existe sim, na TV aberta. Estamos aqui. Agradeço muito a vocês, Álvaro. Muito obrigado. Este professor de Ciências Políticas da USP, eu acho isso, honestamente, o máximo. Acho e foi meu colega lá na Folha, né? Foi colega da Folha. Nós dois somos novinhos, você nem imagina. Foi em 2070. Obrigado, Zé Álvaro Moisés, pela sua presença. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, é um prazer. Querido. E ao meu querido e pessoal amigo Zé Neumann Pinto, que é nosso colega aqui na Gazeta e que causa grandes preocupações à minha mulher. Por aqui. Ele é louco, ele pode sofrer um atentado. Meu Deus do céu. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado. Obrigado.